Vamos repercutir agora a entrevista de agora a pouquinho do candidato à presidência Felipe Dávila, do Novo, no WW Especial Presidenciáveis. Dávila falou sobre a relação com o judiciário no Brasil e criticou as decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver um pedacinho. Temos de reformar o judiciário. Todo mundo acha que o judiciário é intocável. Primeira reforma, acabar com medidas monocráticas do Supremo. Isso é um absurdo. O Supremo, em qualquer corte do mundo, é um órgão colegiado, é a manifestação de um colegiado. Não é o voluntarismo de uma pessoa. Aliás, as reformas políticas no Brasil têm que acabar com o voluntarismo do presidente do Congresso, do presidente da República e do Supremo. Isso é um absurdo total. Você tem que falar nos autos. Nos autos que o juiz se manifesta. Não é dando entrevista, não é em decisões monocráticas. Então, primeira coisa. Segunda coisa... Proibiria a TV Justiça? Eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo total. Que sejam transmitidas aos vivos as sessões. Lógico. O que você precisa é ter serenidade na corte, que é a guardiã da Constituição brasileira. Não é um espetáculo. É um livro fantástico que você leu do Vargas Llosa, Sociedade do Espetáculo. Agora tudo é um espetáculo. Até decisão do Supremo, voto do Supremo, não é assim que funciona. A democracia precisa respeitar certos rituais. Precisa ter deferência ao cargo. Não dá para ser conversa de botequim do presidente da República ao Supremo. Isso está errado. Bora lá, espetáculo também tem virado nos últimos anos, né, Thaís e Caio? O questionamento, a crítica, né, às decisões do Supremo. Começo com você, Thaís. Vamos lá. Analisa alguns pontos. Essa proposta de Luiz Felipe Dávila de acabar com decisões monocráticas não é nova, não é inédita. Ela já foi discutida uma série de vezes pelo Congresso atual, por congressos anteriores. E há, inclusive, dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, hoje um entendimento de que uma decisão monocrática ela vai para o plenário. Ela não demora mais tanto tempo para ir ao plenário. Não é imediatamente, em muitos casos, mas, inevitavelmente, essa decisão vai acabar passando pelo plenário. Seja ele o físico, que a gente está acostumado a assistir na TV Justiça, ou o plenário virtual. O fato é que, assim, criou-se essa segurança. Eu lembro disso porque, no início da gestão de Luiz Fux, que termina daqui a alguns dias, ele defendia com bastante veemência essa questão de essas decisões passarem pelo plenário. Isso não quer dizer, no entanto, que vá se acabar com a decisão monocrática. Afinal de contas, o juiz tem essa prerrogativa, não só no Supremo Tribunal Federal, mas também em outros tribunais. Então, não é uma proposta nova, é uma proposta que, de certa forma, acena ali com o eleitor de Jair Bolsonaro, mas é uma proposta que muito dificilmente tem chance de vingar. Um Congresso já tentou inúmeras vezes fazer algo dessa maneira e não conseguiu. Sim, Thaís, muito bem lembrado. E Caio, a gente lembra também, né, quando muita gente aponta que é o caráter espetacular, então, das sessões do Supremo, com as transmissões ao vivo. E o Dávila está dizendo que precisa de serenidade para as decisões. Bom, e aí, Caio, o que você achou do questionamento dele sobre a nossa Suprema Corte, o Judiciário? Mona Lisa, tem uma avaliação muito comum, acho que não só no bolsonarismo, mas no universo político, nos poderes, em grande parte da população, de que o Supremo Tribunal Federal, que é, diga-se de passagem, um poder muito blindado, muito protegido, ele comete excessos, ele age muito como uma força política, né? Ele age politicamente. E as decisões monocráticas, se a gente olhar de 5 anos para cá, principalmente, elas foram determinantes e influenciaram os rumos do país. Eu vou pegar um exemplo aqui, que para mim é um exemplo clássico, já está meio distante no tempo, mas que foi quando o Supremo Tribunal Federal, por meio de uma decisão monocrática, acabou impedindo o ex-presidente Lula de assumir a Casa Civil no governo Dilma Rousseff, e havia naquele momento uma avaliação de que se o Lula fosse para a Casa Civil, a Dilma Rousseff não cairia. Para ficar em um dos exemplos. De fato, o Congresso Nacional há propostas, muitas propostas que tratam disso, tem muito interesse de políticos em geral
à esquerda, ao centro e à direita, que tem exatamente essa visão sobre o Supremo Tribunal Federal, mas é difícil de avançar. E eu queria colocar um componente a mais aqui, que tem o Supremo Tribunal Federal, ele julga as autoridades, né, que tem prerrogativa de foro. Então é muito difícil você mexer com um poder que tem o poder de investigá-lo, que tem o poder, que tem sobre os processos ali, os autos dos processos que estão no seu guarda-chuva, investigação. Então, como que o Congresso vai falar, vamos diminuir o poder do Supremo, sendo que o Supremo tem na mão muitos processos criminais contra o próprio Congresso Nacional, ou contra o presidente da República, ministros de Estado. Então, é uma equação muito difícil de resolver, mas quando ele fala, ele reflete essa visão que é uma visão suprapartidária de que o Supremo age politicamente. Ótimo, Caio, Thaís.